Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo com o Produtor. O tema de hoje é o sistema antecipasto. Como esse sistema pode influenciar na produtividade da principal cultura da região, que é a cultura da soja. Para esse tema, nós convidamos dois pesquisadores da Embrapa que trabalham com esse assunto em propriedades rurais do estado do Mato Grosso do Sul, Dr. Luiz Armando Zago Machado, mais conhecido como Dr. Zago, e também Dr. Rodrigo Arroio Garcia. Nós vamos começar a primeira pergunta com o Dr. Zago. Doutor, o que é, primeiramente, esse sistema antecipasto? E uma das coisas que muito utiliza no Mato Grosso do Sul são as braquiárias concomitante com a cultura da soja. Pode ser implantado com braquiária? Esse sistema é o estabelecimento de capim em consórcio com a soja. Então, nesse estabelecimento em consórcio, a gente ganha tempo no estabelecimento do capim, ele não compromete o rendimento da soja, o rendimento é normal, e esse pasto, então, a gente consegue utilizar ele antecipadamente. Se ganha tempo aí de 30 a 50 dias, antecipando esse pastejo e dando mais segurança para o estabelecimento. Agora, pode usar com braquiária? Nós testamos inicialmente muito com braquiária. Em geral, as braquiárias não são adequadas porque elas têm talo comprido. Esse talo comprido, ela elonga esse talo e sai sobre a soja facilmente e compete com a soja. Nós optamos por capins de crescimento inicial mais lento, que não dá tanto talo, e de porte baixo. Então nós escolhemos aí os capins Tamani, Massai, embora tenha uma braquiária que até sai razoavelmente, mas a gente tem testado mais, validou ele mais com os hispânicos de porte baixo. Sabemos que a cultura da soja é a principal fonte econômica do Mato Grosso do Sul e diria do Brasil, do plantio de culturas anuais. E sabemos que a implantação da forrageira tem que ser uma semeadura após a semeadura da soja. Em que fase da soja não comprometeria a produtividade da soja que o Dr. Zago falou? Bom, com relação à época de implantação, isso é fundamental, como você já posicionou, já que a gente não quer que tenha competição com a produtividade da principal cultura do sistema, mas também a gente tem que ter um bom stand da forrageira para depois da colheita da soja a gente ter os benefícios desse pasto. Então, o posicionamento, a janela que nós definimos é mais ou menos entre V3 e V4. Então, o produtor conhece bem, né, as fases fenológicas da soja, a partir da emergência, aí vem o primeiro par de folhas verdadeiras, o primeiro trifólio desenvolvido V1, o segundo trifólio desenvolvido V2. Então, essa fase entre V3 e V4, que vai transcorrer mais ou menos de 20, 22 até 25 dias após a emergência, é um momento bacana para fazer a implantação, que a gente vai ter um bom stand de capim e também não vai ter competição com a cultura da soja, porque depois ela vai fechar a rua e o capim vai ficar, digamos, quietinho ali durante o desenvolvimento da... Doutor Zago, falando mais direto para o produtor, né? O produtor está assistindo aí, é uma tecnologia relativamente nova, apesar de o Embrapa já estar trabalhando em vários produtores no Mato Grosso do Sul. Quais os cuidados que o produtor tem que ter para implantar? E na prática ali, como que é semeado isso aí? O senhor já falou alguma coisa dos capim mais próprios para essa questão, mas quais os principais cuidados que o produtor precisa ter? Bom, a gente tem que... Tudo que a gente fez aí foi diminuir a capacidade de competição do capim. De que forma? Com soja de porte mais alto, o Rodrigo pode falar melhor. Capim, estabelecimento lento, porte mais baixo, não quer dizer que ele seja menos produtivo. Pelo contrário, nós temos capins muito produtivos depois na época seca, mas a fase inicial é que eles são um pouco mais lentos. Essa defasagem que o Rodrigo falou, então, são 3 fatores que a gente consegue controlar esse capim, 80% do crescimento dele. Eventualmente, poderá esse capim crescer um pouco mais no ano de seca, alguma diversidade. Nós temos a condição de fazer um controle do crescimento desse capim com herbicida nessas situações foge um pouco mais do controle. Então, o grande ganho aí que se tem aí é a segurança desse estabelecimento do capim. A gente estabeleceria normalmente o capim a partir de março. A gente começa a estabelecer esse capim ali por novembro, dezembro, já semeia nesse momento aí. De que forma semeia? A gente entra com a plantadeira semeando na entrelinha da soja. Então, tem que aumentar o espaçamento para 50 a 60 centímetros. Semeia normalmente com uma semeadeira leve, ligada no terceiro ponto. Isso vai dar de 3 a 4 hectares por hora. Então, é relativamente rápido. Se der algum problema, nós ainda podemos chegar lá em março e ainda fazer algum ajuste. E o que nós temos observado nas unidades de validação com o produtor? Nesse ano, por exemplo, não choveu no outono, colheu a soja, choveu muito pouco. Esse capim que nós estabelecemos junto, no antecipasto, está formado. Então nós temos um parceiro ali em Rio Brilhante, o Carlos,
Ele tem uma área hoje dos 270 hectares formados com esse pasto, com esse Nova Alvorada e Rio Brilhante, formado no sistema antecipasto. É o pasto que ele tem hoje. Enquanto a braquiária está pequenininha, ele está utilizando esse capim. Doutor Rodrigo, estamos implantando uma outra cultura na entrelinha da soja. Como que fica essa questão do espaçamento, o número de plantas total por hectare? Influencia alguma situação? Qual o melhor espaçamento para que tenha a melhor produtividade da cultura, manter no mínimo a produtividade, e também essa instalação e estabelecimento dessa nova cultura aí, que é uma cultura perene, que é uma pastagem, né? Esse também é um fator bastante relevante, porque é importante que a tecnologia não traga muitas mudanças no sistema, na rotina do produtor, claro, senão ele vai ter aversão à tecnologia. E esse é um ponto positivo. Basicamente, a gente adota o mesmo espaçamento que o produtor já utiliza. A maior parte do setor produtivo já trabalha, né, com espaçamentos aí de 50 a 60 centímetros, então esse espaçamento de cultivo da soja é extremamente satisfatório para fazer uma boa implantação do capim. A gente só chama atenção mais nos espaçamentos de 45 centímetros, que alguns produtores ainda utilizam. Aí o operacional tem que ser bem mais criterioso para não correr risco de amassamento na cultura da soja. Doutor Zago, sabemos que as culturas que vão estar ali, a soja e também o capim, que é o objetivo. Mas vão surgir outras espécies aí não voluntárias que não são preferíveis aí, as plantas daninhas. Como que faria esse controle de herbicida logo após a semeadura da soja e a plantação das gramíneas aí, e lá também na dessecação da soja, também esse produtor, a maioria desses materiais de ciclo indeterminado, precisa dessa dessecação aí, nem que for mínima aí, para uniformizar a cultura. O início desse trabalho era feito soja e capim semeados juntos. E quando a gente sempre ouviu o produtor, e sempre nos colocava, então, que essa semeadura defasada era um plantio a mais, ia complicar. E a gente, então, nos primeiros anos, a gente trabalhou com semeadura simultânea. Semeava soja e capim junto na mesma máquina, na mesma operação. Isso aí complicava muito, porque tinha que controlar o capim 2 vezes, era obrigado, e ficava difícil fazer o controle de plantas daninhas, que era uma salada de frutas aí. Aí o que é que nós fizemos? Nós optamos então por essa possibilidade de semear defasado. E o ganho foi muito interessante. Então, de 15 a 20 dias após a emergência da soja, nós já temos a cultura já começou a se estabelecer. A gente semeia o capim, até 3 dias depois de semear do capim, a gente pode entrar controlando planta daninha. Então, a gente fazendo controle de planta daninha nesse momento, a gente não precisa mais controlar a planta daninha até o final do ciclo da soja. E aí o próprio capim também, ele ajuda a ocupar esse espaço e competir com as plantas daninhas na entrelinha da soja. Isso aí a gente observou em experimento, nosso parceiro Carlos também observou na prática, em áreas maiores, em áreas comerciais. Então, plantas daninhas não nos assusta, assim. Agora, é claro, existem algumas situações especiais, a gente vai mais para as areias, aí nós temos muito carrapicho. A gente consegue também usar alguns herbicidas que seguram o capim e conseguem controlar o carrapicho. Esse ano nós tivemos problema, a soja aqui em Rio Brilhante não desenvolveu bem, não fechou a entrelinha. O capim também não desenvolveu tão bem, veio muito amargoso. Mas são situações especiais. Em geral, a gente consegue resolver 80 a 90% dos problemas, a gente resolve nesse manejo, com o controle da planta daninha antes do capim emergir. Sobre a dessecação para colheita, acho que o Rodrigo poderia falar. A gente fez alguns testes, mas o Rodrigo está mais inteirado sobre isso. Isso aí é um questionamento que o produtor sempre faz, né? E aí, eu vou conseguir fazer minha dessecação pré-colheita, que ela é muito importante, principalmente nesses anos de adversidade, como safra passada, né? Que a soja fica com bem desuniforme na maturação. Sim, dá para continuar com esse manejo, por alguns motivos. Primeiro que quando se faz a dessecação naquele momento correto, que é aquela fase 7.2, e que boa parte da soja já está alourando, já está maturando, vai chegar uma subdose do produto lá embaixo no capim, que vai estar com 25, 20, 30 centímetros. Então vai chegar uma subdose. Segundo, é um produto de contato. Vai queimar mais as pontas ali do capim, a cauda que chega ali embaixo, vai dar uma amareladinha.
E terceiro, depois, durante a colheita da soja, vai ser cortada essa parte aérea do capim, vai ficar uma porção bem menor e nem foi afetada pela presença do herbicida. Então dá para continuar com esse manejo que é bastante importante para muitos produtores. Nós temos aí, se nós pegarmos aí 2015 para hoje, o Mato Grosso do Sul aumentou de 2 milhões e 400 hectares de soja para quase que dobrou, para 4 milhões e 500, aí deve ser a safra 24, 25, aumentou bastante. E aumentou para muitas áreas, diríamos assim, de áreas com teores de argilas aí abaixo de 15% aí. Então nós temos riscos climáticos muito grande na região. Como que esse sistema antecipasto, é lógico que o sistema é lançado esse ano, um sistema que alguns produtores testaram já e estão testando com sucesso. De que forma que o sistema pode auxiliar os produtores a minimizar as perdas, principalmente com os efeitos climáticos da região? Olha, nessas regiões que você está falando, principalmente as mais arenosas, solos mais arenosos, com menor capacidade menor disponibilidade de água, digamos assim, e irregularidade de chuvas. Então a palhada ela sempre é fundamental aí para o plantio da soja. Nós precisamos ter palhada nessa condição. E nessa condição, como a gente está conversando, nem sempre a gente consegue implantar o capim. Então esse antecipasto é uma garantia que vai ter gramínea crescendo na safrinha, na entre safra da soja, e se manejado adequadamente, em pastejo ou não, nós teremos palhada para o cultivo da soja em sucessão. E essa palhada vai ser fundamental para a soja para garantir a umidade, segurar essa umidade no solo, manter a temperatura mais baixa do solo. Então a palhada é fundamental. O capim tamani, ele tem uma característica interessante, como o Rodrigo já estava falando, pegando o gancho aqui, a gema dele em geral está no nível do solo. Então, na época seca, o animal está pastejando, o dano que ele causa, o estresse que ele causa ao capim é menor que se fosse uma braquiária. A braquiária tem a gema apical, o animal come o ponteiro, ela tem que rebrotar novamente. E esse capim do tamanho, ele pastejou hoje, amanhã ele já está colocando folha e é visível isso. Então, ele é muito interessante por isso. Agora, não quer dizer que a gente vai plantar só capim tamanho. As braquiárias são fundamentais. Fundamentais por quê? Tem raiz grossa, ela tem mais capacidade para descompactar solo. Então, nós propomos essa tecnologia como uma forma de diversificar. Continua-se com braquiária, se planta além da braquiária, se planta em pânico, é o tamanho, no caso, esse que a gente está recomendando. Doutor Rodrigo, como que o sistema antecipasto, né, nós falamos anteriormente, o doutor Zac estava falando desse crescimento da área de soja no estado, né, em todo o Brasil também, né, agora com a questão econômica deve manter, mas assim que melhorar novamente acaba aumentando mesmo. Como o sistema antecipasto pode auxiliar nesse desenvolvimento e aumento sustentável da cultura da soja no estado do Mato Grosso do Sul? Quando a gente fala em expansão, como você comentou anteriormente, é claro que grande parte se dá em áreas mais fracas, né, de solos mais arenosos, que armazenam, tem menor capacidade de armazenar água, e são regiões, claro, que tem, os veranicos são recorrentes, a safrinha tem menor oferta de chuva. Nessas condições, para a gente trabalhar com uma soja com maior potencial produtivo, normalmente se planta um pouquinho mais tarde, né? Diferente daquelas áreas mais consolidadas, que o pessoal 15 de setembro já está dando largada, né? Então ali você vai fazer uma semeadura mais tranquila, mais, por exemplo, avançando no mês de novembro, com cultivares mais tardios, consequentemente, o plantio depois da colheita da soja vai ser numa época que está fechando, normalmente começa a fechar a torneira. E nesse cenário, muitas vezes não dá nem condições de fazer ainda um plantio convencional depois da colheita da soja. Então, nesse cenário, o antecipasto pode ser muito interessante também para produzir palha. É claro que se é um produtor que adota a integração, vai ter um pasto formado antecipadamente, 40, às vezes 50 dias, mas também é uma baita oportunidade para se produzir palha no sistema plantio direto. Doutor Zago, sempre fica na cabeça do produtor o que ele vai ter que importar financeiramente. A implantação do sistema antecipasto num produtor que já vem produzindo normalmente, qual que é o custo que tem para a sua implantação? Olha, ontem a gente estava olhando, o Carlos estava apresentando os resultados do antecipasto, os resultados na realidade que ele obteve para a implantação ano passado. E ele colocou para nós lá que ele tem um custo de R$200 a mais para implantar esse sistema, que é uma arroba de boi, mais ou menos. Se a gente consegue produzir 10 aí, uma arroba não é tão expressivo assim.
embora esse ano tenha reduzido quase pela metade o preço da semente do capim Tamani, que é um capim um pouco mais caro, um capim lançado mais recentemente. Então o preço da semente ainda estava um pouco elevado. Então ele já caiu esse ano e nós continuamos avaliando isso aí. Nos próximos anos nós teremos outros capins mais produtivos que o Tamani, semelhante ao Tamani, com a possibilidade de colher semente no cacho, como se diz, na panícula. Ele não debulha a semente. Isso aí reduz muito o preço da semente. Então, no futuro aí, nós poderemos ter essa tecnologia mais produtiva e com custo menor. O bate-papo com o produtor vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que participaram conosco nesse programa, que é uma inovação tecnológica e com certeza outros assuntos irão surgir dentro desse mesmo assunto. E, com certeza gostaríamos de contar com a presença de cada um de vocês. O bate-papo do produtor vai ficando por aqui. Espero revê-los na semana que vem. Até lá!